Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja sobre a sua vida, a sua família. É muito bom poder nos reunirmos mais uma vez e mais uma noite, adorarmos a Deus, bendizermos ao Senhor. Mas quem é o Deus que nós servimos? Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Salmo de número 77, a partir do verso de número 12. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Queridos, esse é o Deus que nós servimos. Deus poderoso, Deus que comanda, que governa, Deus que tem amor por aqueles a quem o servem, por todos aqueles que o conhecem. E nós somos privilegiados por conhecer o Senhor. E nós vamos adorar a Deus de todo o nosso coração, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus verdadeiro. Que Deus é igual ao nosso Senhor, que Deus é igual ao nosso Deus. Vamos juntos adorar o Senhor, louvando-o de todo o coração, cantando um hino. Oh, Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, Pai, Te adoramos, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso, Deus verdadeiro, o Deus em quem nós podemos confiar, porque no Senhor não há sombra de variação, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem sido um Pai cuidador, amoroso, sempre presente na nossa vida. E nós queremos Te prestar esse culto, ó Deus, de todo o nosso coração. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados.
Como é bom poder adorar, bendizer ao nosso Deus. E nós vamos juntos fazer isso, lendo mais um texto das Escrituras, um texto agora que se encontra no Salmo de número 86, a partir do verso 1. Acompanhe a leitura comigo. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. Amados, se há algo que nos deixa confiantes, se há algo que traz alegria e tranquilidade ao nosso coração, é saber que nós servimos a um Deus que é perdoador, que tem misericórdia pelos seus, que inclina os teus ouvidos à nossa oração, que as ouve, e mais do que isso, Deus sabe o que está no nosso coração, conhece o nosso íntimo. É na presença dEle que nós vamos nos prostrar agora, é na presença dEle que nós vamos abrir totalmente o nosso coração e pedir perdão por aquilo que nós temos feito, por aquilo que nós temos realizado e desagradado, Senhor. Faça isso nesse instante, enquanto nós ouvimos um hino, nós vamos meditando na letra desse hino e também vamos meditando em tudo aquilo que temos feito. Vamos trazendo à nossa memória aquilo que nós podemos ter feito e desagradado ao Senhor e pedindo perdão ao nosso Deus. Vamos fazer isso, curve a sua cabeça e em sentido de oração, louvemos a Deus com esse hino. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Senhor poderoso, nós, ó Deus, nos prostramos diante da Tua presença, Pai, te pedindo, ó Deus, que o Senhor que tudo sabe, tudo conhece, que o Senhor ouça, ó Deus, a nossa súplica, o nosso pedido de perdão, que o Senhor ouça, Senhor, aquilo que passa dentro do nosso coração nessa hora, Pai, e que o Senhor nos perdoe, Deus, nos ajuda a abandonar as velhas práticas, nos ajuda, Senhor, a nos afastarmos do pecado, de tudo aquilo que nós temos feito e desagradado, Senhor, temos atrapalhado a nossa comunicação, atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Pai, tira isso de nós, ó Deus. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Vem perdoar o Teu povo, Senhor.
vem trazer perdão sobre a tua gente, povo que o Senhor mesmo comprou, que o Senhor mesmo resgatou. Faz isso em nosso benefício, Pai, nos ajuda a andarmos de acordo com a tua vontade, a tua verdade, e nos perdoa pelos nossos erros, pelos nossos pecados. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu queria lembrar a você mais uma vez a respeito dos nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu trago um recado muito especial do tesoureiro para você que tem ofertado, que tem dizimado. Procure mandar para o tesoureiro o depósito que você fez, uma cópia desse depósito. Mande para o tesoureiro. Se você tiver dificuldade de mandar para o tesoureiro, você pode mandar para algum dos presbíteros, para nós termos um controle melhor sobre a arrecadação, sobre as ofertas, os dízimos, e podemos também prestar contas posteriormente para a igreja nesse período que nós estamos passando. Eu sei que é um período diferente, muitas vezes a gente acaba se esquecendo de algumas coisas, mas o conselho tem feito o possível para gerenciar tudo isso, para depois termos condições de apresentarmos os balancetes para a igreja. Então, se você vai ofertar, vai dizimar, vai enviar o seu dízimo através de depósito ou transferência, pega o cupom, tira uma foto, envia para o presbítero Nino, que é o nosso tesoureiro, para que ele possa fazer o controle, ok? Se você precisar, vale sempre lembrar, você pode solicitar ou ao diácono Rafael ou ao diácono Alceu que faça a coleta do envelope na sua casa. Às vezes você não tem a facilidade de fazer isso online e também não quer se expor indo até o banco, os diáconos vão fazer isso para você, vão te procurar, no horário que você marcar, combinar com eles, e vão retirar o seu envelope com o seu dízimo e a sua oferta. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. E nós vamos agora adorar o Senhor em família, juntos, unidos, como povo do Senhor. Vamos juntos adorá-lo. Vamos declarar que nós nos refugiamos nele e nos alegramos na força do poder do Senhor. Vamos adorá-lo. Início ao Senhor. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha terra chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é um grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará.
Graças a Deus. Esse é o Senhor que nós servimos. Deus forte, poderoso, que tira os nossos pés de um lugar enlamaçado e coloca, firma os nossos pés sobre a rocha. Esse é o Senhor que nós servimos. E nós adoraremos ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Mesmo nos dias difíceis, mesmo em tempos de dor, em tempo de pandemia, nós adoramos a Deus, porque Deus está perto de nós. Deus é conosco. Vamos adorá-lo. Vamos bendizer o nome do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Adoremos juntos ao Senhor. Te louvarei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Vamos adorar o Senhor no início. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Mulheres, louvem ao Senhor. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei se comparar ao que ganhei. Todos juntos, em uma só voz, adoremos a Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei.
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por fortalecer o nosso coração, o nosso entendimento. Nós podemos confiar no Senhor e te adorar em toda e qualquer situação. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Estamos mais uma vez reunidos para cultuar o nosso Deus. Nessa noite já louvamos ao Senhor, já adoramos o seu nome, já falamos com Ele através da oração, e esse é um momento particular em que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Que as nossas mentes estejam então ligadas naquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Nós vamos meditar apenas um versículo nessa noite, amados, que está também no livro de Hebreus. Domingo passado nós falamos em Hebreus também, falamos a respeito da vida de Abraão, pai da fé. E hoje também nós vamos pegar mais um versículo de Hebreus, amados, Hebreus capítulo 13, versículo 15, que nos diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas vamos orar mais uma vez, pedir que Deus esteja nos abençoando nesse momento de reflexão. Curve a sua cabeça, vamos buscar a presença do Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, neste momento de culto a Deus, pedindo, Pai, neste momento particular de reflexão na Tua palavra, que o Teu Espírito esteja agindo, Senhor, que Ele esteja, Senhor, iluminando as nossas mentes e o nosso coração, para que possamos compreender, Senhor, verdadeiramente a Tua palavra, e assim, Senhor, que nós possamos também fazer a Tua vontade. Nos abençoa nisso agora, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amados, essa passagem está já no finalzinho da carta de Hebreus. Nós meditamos em Hebreus 11, nós estamos hoje em Hebreus 13, que é o último capítulo desta carta, e ela vai trazer para nós algumas coisas importantes de tudo aquilo que o autor discorre nessa carta. No finalzinho, a preocupação do autor foi justamente expor com muitos detalhes o ofício sacerdotal de Cristo. Essa é uma daquilo que nós julgamos principal, o sacerdócio de Cristo Jesus. O que é o sacerdócio, então? É justamente a intermediação de Cristo Jesus entre o homem e Deus. A Bíblia vai falar que Ele é o sumo sacerdote. Nós vamos meditar um pouquinho nisso para que a gente compreenda um pouquinho melhor a respeito disso que o autor está preocupado aqui em transmitir através da sua carta. Ele queria deixar bem claro a superioridade do ministério de Cristo, até identificá-lo como sumo sacerdote. Então o ministério, ele trabalha o ministério todo de Cristo Jesus, dizendo que todo ele é superior até chegar à questão do sumo sacerdócio, que é a essência do sacerdócio de Cristo Jesus. Tudo que nós vemos sobre sacerdote no Antigo Testamento apontava para aquilo que Cristo iria ser, o sumo, a essência do verdadeiro sacerdócio. Então ele trabalha isso nos 12 primeiros capítulos desta carta. E em seguida, amados, o autor começa a tratar dos deveres dos cristãos. Então, olhando o ministério de Cristo, olhando tudo aquilo que Cristo fez a nosso favor, agora ele vai tratar então da nossa vivência com todo esse conhecimento como cristãos. E agora então ele chega no capítulo 13, mais especificamente no versículo 15, onde nós vamos meditar sobre o seguinte tema: o verdadeiro espírito de louvor. Nesse versículo, amados, nós vamos tirar algumas lições importantes, preciosas, para apresentarmos a Deus com o nosso louvor e fazermos isso da forma como Ele espera e não como nós gostaríamos que fosse.
O louvor, amados, ao Deus verdadeiro precisa estar de acordo com a vontade dele e não de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes nós vemos isso, a vontade do homem sendo colocada, mas Deus quer que ele seja louvado e adorado como ele deseja, e por isso a palavra está aí para nos orientar nesse sentido. Nesse versículo em específico, nós vamos tirar então algumas lições a respeito disso. A primeira lição, amados, que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é: o verdadeiro espírito de louvor é manifesto por meio de Jesus, o Salvador. Nós vamos aí ver que o versículo inicia: por meio de Jesus, pois. Então ele vai dizer: depois ofereçamos a Deus o sacrifício de louvor. Então é importante entender o trabalho do autor da carta quando ele dedica os 13 capítulos, praticamente a totalidade da sua carta, para exaltar então o ministério do Senhor Jesus. E nós vamos ver essa divisão, né? Um esboço do livro todo vai nos trazer a seguinte visão. Os capítulos de 1 a 4 de Hebreus vai tratar sobre a superioridade da pessoa de Cristo. Então o autor ele vai falar que Cristo é superior, né? Mas aí ele vai tratar da pessoa de Cristo, porque ele, Cristo Jesus, é superior aos demais. Do capítulo 5 ao capítulo 10, ele vai tratar da superioridade do sacerdócio de Cristo, que é aquilo que nós falamos, né? O sacerdócio de Cristo é superior a todos os outros, porque ele é a essência do verdadeiro sacerdote. É ele o mediador supremo entre o homem e Deus. E os capítulos finais, de 11 a 13, então, nós vamos ver a superioridade do poder de Cristo. Esse trabalho, amados, todo serviu como base para que o autor da carta trazer à nossa mente, né, o verdadeiro louvor. Isto é, o perfeito louvor só é oferecido a Deus por meio de Jesus. Então, quando ele inicia o versículo, né, ele vai dizer: por meio de Jesus, pois ofereçamos. Então, todo o trabalho, desde o início da carta, é justamente para dizer a nós, então, por que é que nós devemos oferecer o louvor a Deus através de Cristo Jesus. Não há outro intermediário entre o adorador e Deus, a não ser Jesus. O Calvário é onde se origina o louvor, o verdadeiro louvor. É em Cristo Jesus, amados, que essa concepção do nosso louvor chegar até Deus, e isso é completado definitivamente através de Jesus. Então, a primeira parte do versículo quer deixar isso muito patente às nossas vidas. Não há outra forma de cultuarmos ao nosso Deus se não for através de Cristo Jesus. Segundo ponto aqui, amados, segunda meditação, é que o verdadeiro louvor deve ser oferecido somente a Deus. Então, ele vai dizer aí, né, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus. O verbo aí, amados, no original, eu quero trabalhar um pouquinho para que a gente entenda quão preciosa é essa informação para o louvor que Deus requer das nossas vidas. O verbo no original aqui, que é oferecer, né? Quando nós trazemos esse verbo do original, nós vamos ver que ele é composto de duas palavrinhas, o mesmo verbo composto de duas palavrinhas, né? E o verbo todo é anaferomen, só que ele é dividido em dois. Aná, a primeira parte significa para cima, e feromen significa levar ou carregar. Então, a questão de oferecer o louvor é levar para cima ou carregar para cima a nossa adoração e o nosso louvor. Isso nos leva a entender que a adoração é apenas vertical. É importante a gente entender isso na palavra de Deus, né? E o verbo aqui vai nos trazer essa informação. O nosso louvor deve ser vertical, do homem para Deus.
Quando adoramos horizontalmente, esse é o problema, quando nós adoramos horizontalmente a semelhantes nossos, isso é a questão, quando nós olhamos horizontalmente, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os nossos semelhantes. Quando nós fazemos o louvor vertical, nós estamos olhando a Deus. E quando nós olhamos horizontalmente, os semelhantes nossos é desobediência a Deus. Então, quando o louvor abaixa para a horizontalidade, amados, isso é desobediência a Deus. E nós vamos ver a questão da lei já tratava desta questão do louvor ser única e exclusivamente a Deus, né? Nós vamos lá no Êxodo, o Êxodo capítulo 20, nós vamos ler dos versos 2 ao 5, né, que é justamente lá nos 10 mandamentos, e veja só como é que a palavra e a lei do Antigo Testamento já tratava essa questão. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Amados, essa questão nós temos que analisar com profundidade a respeito do louvor que Deus quer. Então ele diz que nós não devemos adorar nada mais do que o nosso Deus único e verdadeiro. Então a lei, ela realmente é radical nesses termos, né? Quando ele diz aqui, não as adorarás, nem lhes dará culto, e aí ele afirma mais ainda, ele diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e aí ele coloca a punição a respeito daqueles que trocarem a adoração do Senhor por outra coisa. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, daqueles que não me obedecem, não adorando o verdadeiro Deus e adorando outras coisas. Então isso é precioso e importante para nós entendermos a respeito do nosso louvor e da nossa adoração. Outro texto, amados, no Novo Testamento, Jesus falando aqui em Lucas 4, versículo 8, diz assim: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Resposta inclusive de Jesus para o próprio Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então é restritivo mesmo, amados, o nosso louvor, a nossa adoração tem que ser única e exclusivamente ao único e verdadeiro Deus. Algo que podemos destacar aqui, amados, ainda falando sobre o verbo oferecer, é que esse verbo no original é um pouquinho diferente os tempos verbais, mas eu quero falar um pouquinho da gramática para dizer que isso é importante para nós entendermos aquilo que Deus quer também das nossas vidas. E lá no original, voltando a esse verbo oferecer, existe o tempo verbal, né? E também existe aí, além do tempo verbal, também existe a voz, né? Seja passiva ou ativa. O tempo verbal, amados, aqui no grego é presente, e isso significa alguma coisa, né? Ele quer dizer que oferecer não é um ato isolado. Olha, oferece uma vez e está pronto. Não, o oferecer aqui é um ato contínuo. Então, o estar no presente aí no grego significa fazer e continuar fazendo, ou seja, oferecer e continuar oferecendo. E o mesmo verbo está então na voz ativa e não na voz passiva. A voz ativa, o que significa, né? Quer dizer que é o nosso dever adorá-lo. A voz passiva aqui vai trazer como se fosse um imperativo, nós temos que fazer. Então oferecer não é se você quer ou não. Oferecer é justamente um imperativo, você deve oferecer e
continuar oferecendo louvor ao único e verdadeiro Deus na sua vida. Portanto, amados, tanto a gramática como o texto em si mesmo nos levam a entender que o verdadeiro espírito de louvor só existe quando nós oferecemos constantemente o nosso louvor ao único Deus verdadeiro. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Esse sentido também está no próprio texto, como eu disse, a gramática do original, mas também o texto, né? Quando ele é traduzido para nós, ele diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre. Às vezes a gente lê o texto e passa por algumas palavrinhas, mas esse sempre quer dizer justamente isso. Não é um ato apenas. Não é só, você não está louvando e adorando ao Deus apenas no momento, seja no domingo ou num outro dia da semana, mas o ato de louvor e adoração tem que ser constantes na nossa vida. A nossa vida deve ser um ato de louvor e adoração ao nosso Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero meditar com os irmãos aqui, não menos importante, é que o verdadeiro espírito de louvor exige compromisso. E o texto vai dizer, a última parte do versículo vai dizer que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então ele está dizendo aqui, o texto, por meio de Jesus nós devemos oferecer, né? Então esse é o caminho para nós oferecermos o quê? A Deus sempre sacrifício de louvor. E agora, amados, ele coloca que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não é qualquer lábio que deve oferecer louvor e adoração. Lábios que confessam o seu nome quer dizer que isso exige sinceridade, que isso exige verdade do ofertante. Senão essa oferta não vai chegar ao Deus verdadeiro. Por mais bem feita que ela seja, amados, porque ela tem que ser fruto de lábios que confessam que o Senhor Jesus é o meu Salvador, que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Isso quer dizer também, amados, que não é um louvor esporádico. De novo, essa questão de ser uma vez só. Jesus vai trabalhar isso quando ele diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Está lá em Mateus 12. Jesus vai dizer isso, que a boca vai falar daquilo que o coração está... A verdade está na boca que fala, mas porque o seu coração está cheio daquilo que está sendo transmitido. Portanto, amados, a confissão que procede dos lábios deve ser fruto da graça de Cristo, aplicada às nossas vidas como verdadeiros adoradores. Isso é permanente. A graça não é só um momento, amados. A graça está na nossa vida e ela vai nos acompanhar até a eternidade. A graça, quando é aplicada, amados, ela é definitiva nas nossas vidas. E é isso que vai produzir o louvor, é isso que vai produzir a adoração perfeita ao nosso Deus. É desses lábios que Ele quer realmente, daquele que confessa o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, mas que isso esteja acontecendo dentro do coração. Nesse sentido, o adorador, amados, ele tem compromisso verdadeiro com aquele que o salvou do pecado e da morte. É isso que eu quero trazer para nós aqui. Compromisso. Eu disse que o verdadeiro espírito de louvor exige compromisso. Sim, não há como nós louvarmos o nosso Deus, como nós adorarmos o nosso Deus, se não tivermos compromisso com o Senhor. A sua vida, a vida daquele que foi alcançado pela graça de Jesus, é fazer a vontade daquele que o salvou. Paulo também, quando ele vai falar com Timóteo, na sua segunda carta, ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 2, versículo 4, ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou.
Então a essência do verdadeiro adorador, amados, o louvor que sai dos lábios que confessam, amados, é daquele que realmente tem o desejo na sua vida de estar satisfazendo, de estar agradando aquele que o salvou. Esse deve ser o intuito do coração do verdadeiro adorador. Por isso, amados, o verdadeiro espírito de louvor tem compromisso com a vontade de Deus e busca em todos os momentos, em tudo aquilo que ele faz na sua vida, seja momentos de adoração em culto com os outros irmãos, seja os momentos particulares na sua vida, seja qualquer coisa que você faça, né, ele está sempre procurando fazer o melhor, porque ele não faz a homens, ele faz ao Senhor. Esse é a verdadeira adoração, esse é o verdadeiro espírito de louvor, amados, e nós muitas vezes estamos perdendo isso de vista. Então, amado, que você tenha nessa noite no seu coração e na sua mente aquilo que Deus requer como adoração, como louvor da sua glória. E isso é através de Jesus. E isso tem que ser dirigido verticalmente, o nosso louvor, a nossa adoração tem que ser para o único e verdadeiro Deus, não há outro objeto, nada pode interferir nisso. E em terceiro lugar, compromisso verdadeiro, porque eu fui salvo pela graça de Cristo Jesus, e isso não tem preço, isso vale mais do que a vida. E é por isso que eu sirvo ao meu Senhor de todo o coração, e procuro, e tenho que procurar, e cada um de nós tem que procurar fazer o melhor para o Senhor, e não de qualquer jeito. Essa visão, amados, nós temos que ter para compreendermos o que é que Deus quer e como é que Deus aceita o nosso louvor e adoração. Isso é compromisso, amados, de amor para com o Senhor. O compromisso, às vezes, das pessoas é apenas com a exigência porque tem alguma coisa em troca, mas em Cristo Jesus nós fazemos isso por amor. É fruto não da nossa vontade, muitas vezes, amados, porque nós não temos a vontade de louvar, nós não temos a vontade de cultuar o nosso Deus. Ainda em nós habita o pecado e isso interfere na nossa comunhão com Deus. Mas sim, amados, tem que produzir, é isso que o texto vai dizer, de lábios, é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. A nossa vontade, amados, tem que ser desprezada, mas buscar fazer então a vontade de Deus, porque Ele, por amor, Ele nos amou em primeiro lugar, amados, e esse amor que está em nós, que nos alcança pela graça, pelo sacrifício de Jesus, por tudo aquilo que Ele fez, que o autor se preocupa tanto em discorrer na sua carta. Tudo isso, amados, serve para nos constranger, né? O Paulo vai tratar isso em 2 Coríntios, ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. O que é isso, amados? É justamente olharmos para tudo aquilo que Cristo fez. Por isso o autor dos Hebreus dedica tanto tempo para falar de Jesus, para falar do sacerdote de Jesus, para falar da pessoa de Jesus, para falar daquilo que Ele fez por nós. Ele se preocupa, amados, porque é isso que vai nos constranger a amá-lo assim como Ele nos amou. Porque Ele nos amou primeiro, e é o seu amor que me leva a prestar a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor. Então não está na minha vontade, mas na vontade daquele que me salvou. Até isso, amados, nós dependemos do nosso Deus. Precisamos pedir a Ele que acenda novamente no nosso coração o desejo de louvar, de adorar verdadeiramente ao nosso Deus. O verdadeiro espírito de louvor, então, é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Amados, que possamos a cada dia das nossas vidas, e como diz o texto, sempre oferecer a Deus sacrifício de louvor, e que o fruto dos nossos lábios confessem verdadeiramente o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe assim, amados. Amém.
fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Amados, estamos encerrando o nosso culto nessa noite, agradecendo você que esteve aí, cultuando ao nosso Deus juntamente conosco. Queremos que a sua vida, que a sua família esteja sempre aos pés do Senhor Jesus, oferecendo a Ele o perfeito louvor. Nós vamos terminar orando e depois impetrando a bênção do Senhor. Curve a sua cabeça, junte-se com a sua família. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é rica, que é verdadeira, ó Pai, que nos traz orientação, Senhor, de como viver neste mundo. Continua, Senhor, nos abençoando, nos dando a clareza, Pai, de entendermos a Tua vontade, Pai, e que possamos ser verdadeiros adoradores. Pai, nós pedimos pelos irmãos que estão nas suas casas, ó Deus, pelas suas famílias. Deus, estende a Tua bênção, Senhor. Sê também com os enfermos, ó Pai, aqueles que estão acamados, ó Pai, passando por enfermidades. Deus, tem misericórdia, Senhor, e que Tu estejas, Senhor, ali confortando e consolando os seus corações. Obrigado, Pai, pela semana que passamos e por essa que se inicia. Sê conosco, Pai, porque nós dependemos, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia em todos os instantes da nossa vida. Continua nos ensinando, Senhor, e dando o desejo a nós de cada dia mais sermos servos obedientes a Ti. Assim nós oramos, pedindo essa bênção, agradecendo por tantas bênçãos já recebidas, Pai, orando sempre no nome de Jesus. Recebei a bênção, amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus.
estão